Tá com foco, né? Tá. Beleza. Pessoal, eu estou aqui com o Bernardo Kister, jornalista, ensaísta, youtuber de sucesso e amado por todas as mulheres do Brasil. Eu digo isso porque... Que foi? Deu algum problema? É, porque eu virei o rosto aqui, mas eu depois vou ficar de costas, qualquer coisa você fecha nele aqui. Olha só, e como eu disse, eu dei a flor que a Márcia Mendes pediu que eu desse, que, segundo ela, foi enviada por Nossa Santa Terezinha do Menino Jesus, que eu descobri agora que ele é devoto. Eu achei muito legal isso. Foi. E também um beijo que a Deia, lá de Minas Gerais, pediu que você mande para ela. Eu estou começando logo antes para poder... Perfeito. Um beijo, Deia. Obrigado também pela Rosa de Santa Terezinha. Meu coração fica mais aquecido. Obrigado. A rosa foi da Márcia Mendes. Obrigado, Márcia Mendes. Deus abençoe, hein? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer umas perguntas que é o que interessa. Bernardo, eu queria que você me dissesse o seguinte. Você está fazendo um documentário sobre teologia da libertação. Perfeito. Até que ponto o marxismo e a teologia da libertação influenciam na mudança comportamental da sociedade brasileira? Veja, a teologia da libertação, que é, vamos dizer, a aplicação do marxismo cultural dentro da igreja, ela influencia a sociedade, ou seja, as pessoas em si, à medida em que ela conseguiu, a teologia da libertação, penetrar na própria igreja e, através da igreja, modificar o comportamento das pessoas. E modificou tanto, né, a partir dos anos 60, e aquilo se, vamos dizer, já aprofundou completamente nos anos 70, comecinho ali, que, através das comunidades eclesiais de base, através de conselhos missionários indigenistas, através de, inclusive, MST, através de alguns setores da CNBB e coisas parecidas, eles criaram a base eleitoral do PT, por exemplo. Uhum. Ou seja... Destruíram o país, né? Destruíram o país. Então, se nós temos mensalão, petrolão, esquema dos Correios, tudo que está acontecendo agora, e essa revolta das pessoas, indignação, em parte é por causa, sim, da teologia da libertação. Então, claro, ela mudou as coisas, né? Inclusive, se ela causou o PT, ela causou também, né, de algum modo, esse aumento exponencial do número de homicídios, a queda na escolaridade, ou seja, ela tem uma aplicação prática até para pessoas que não sabem o que é, que não tem nada a ver com isso, às vezes nem são de igreja. Pois é, como é que as pessoas podem... Importa para todo mundo. Né? Como é que as pessoas podem identificar a doutrinação através da igreja, né, do convívio religioso? Porque a pessoa vai em busca de Deus, de uma paz de espírito, enfim, e aí acaba sendo doutrinada para uma ação política, né? Ela pode identificar quando, vamos dizer, pegar o exemplo de uma missa, o padre, ele não vai ficar falando de Deus, dos milagres, de salvação, de nada. Ele vai transformar aqueles discursos, até o evangelho, e vai modificar tudo numa visão social. Então, Jesus Cristo, ele não multiplicou os pães para mostrar que ele era filho de Deus, etc. Não, ele partiu o pão e ele quebrou as amarras ideológicas das pessoas, fazendo com que elas dessem um pouquinho que tinha. Então, cada um deu um pouquinho que era seu, dividiu e teve para todo mundo. Ou seja, fazendo uma visão socialista do milagre dos evangelhos, por exemplo. E aí vai incitar você a fazer o mesmo. Né? É óbvio que quem promove essas coisas nunca divide o que é seu, né? Pede que os outros dividam. Né? Ou seja, esse tipo de discurso sempre envolto de sociologia, politizando todos os aspectos da fé, pode ter certeza que, assim, 90% de certeza, é esquema da teologia da libertação. Agora, o Papa João Paulo II e o Bento XVI, né? Eles condenavam a teologia da libertação, mas o Papa argentino, Sim, o Francisco. Então, vou fazer o Francisco, eu chamo de Argentália, Papa Argentália, mas, enfim, ele está favorecendo esse discurso, né? O João Paulo II, quando entra no seu pontificado, em 1978, ele entra e no ano seguinte tem uma conferência importante acontecendo em Puebla, de Los Angeles, lá no México, e ele já barra ali um outro avanço que é ter da teologia da libertação, e contém os bispos da América Latina. Em 1984, ele, junto com o seu assessor para o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que era o Ratzinger, depois veio se tornar o Papa Bento XVI, condenam formalmente, num documento de agosto de 84. E eles passaram, vamos dizer, os seus pontificados de algum modo combatendo e tentando conter. Né? Eu acho ainda, apesar de eles terem sido excelentes papas, João Paulo II um santo, eles poderiam ter agido mais. Mas a gente nunca entende as circunstâncias, não conhece tudo, né? E não sabe como é que as coisas aconteceram de fato para ver se eles agiram certo ou não. O caso do Papa Francisco, eu não acho que ele seja de fato um teólogo da libertação.
Porque muitas vezes ele já condenou o marxismo, já falou mal. O problema é o seguinte, quando as pessoas vão se informar a respeito do Papa, elas ouvem na imprensa, etc., não vão em site especializado ou no próprio site do Vaticano que tem um discurso. É claro, ele não tem esse comportamento combativo da teologia da libertação que tinha os antecessores. Então, o que eu posso dizer do Papa Francisco, em suma, é que ele tem uma atitude mais permissiva em relação a isso, né? E não tanto de promover, etc., porque eu não posso ver isso, porque eu já vi várias vezes condenando e tomando algumas atitudes, não tão veementes e fortes como os outros, mas sim ele tem facilitado de algum modo. E a CNBB nessa história? A gente também tem que enfrentar. A CNBB já o assunto é pior, porque nós temos excelentes bispos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O problema é que ela foi aparelhada não só por bispos, né, mas por assessores, que nunca ninguém sabe o nome, que, vamos dizer, moldam essa conferência, que ajudam a escrever os documentos. Nós nunca sabemos quem são, e os bispos lá na pressa acabam assinando. Isso depois afeta a nossa vida, né? E a CNBB, que poderia ser um órgão interessante em que os bispos têm um colegiado para discutir questões nacionais, acabam muitas vezes instrumentalizando uma coisa que foi aprovada, correta, pela Igreja por Pio XII em 52, para fazer política, para combater governo. Agora estão combatendo a reforma da Previdência, para falar mal da questão do armamento, sendo que é uma questão que a Igreja aprova, né? Ou seja, eles estão combatendo um ensinamento da Igreja, está no catecismo, né? Então, sim, quando eles erram, nós temos de nos pronunciar. Isso é certo. Eu vou terminar já para você poder ir lá para a sua palestra. Eu queria saber sobre esse evento que vai ter no final do ano, lá sobre a Amazônia, e que existe uma corrente muito forte para que a própria igreja seja usada para tirar a Amazônia da nossa... do nosso território, para que torne aquilo um território mundial, global. O que o católico... Eu não sou católica, eu tive formação católica, depois eu me batizei na Igreja Batista, hoje me considero apenas cristã. Ando com meu escapulário, também faço as minhas orações, enfim. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu me ligo em política, não é? Não quero nem ofender católicos quando eu brinquei aqui sobre o Papa Argentalha, mas, enfim, eu falo isso nas minhas lives, o pessoal que me assiste entende. Como é que a gente vai poder enfrentar isso, já que a igreja é forte? O Bolsonaro está cuidando, já fez uma lei lá que diz que aquilo lá é nosso, mas como é que o católico pode não diria se rebelar, mas defender aquilo que é nosso? O católico precisa primeiro conhecer o que é o Sínodo da Amazônia. Para isso, ele precisa ler os livros publicados. Por exemplo, existe um livro especial sobre o Sínodo da Amazônia, escrito pelo cardeal Dom Cláudio Rumes, que é confesso esquerdista, amigo pessoal do Lula, etc. E ele tem um livro chamado Sínodo da Amazônia, e neste livro ele declara o pano de fundo da questão, né? O livro, inclusive, está aqui, o Roberto, passa para mim o livro aqui. É um livrinho pequenininho, né? Mas aqui ele declara tudo. Ou seja, você não vê num livro de um bispo o foco sendo evangelização, o foco sendo salvação. É só política, preservação ambiental, falando de aquecimento global, uma chatice, enfim, né? O Sínodo tem dois aspectos para ser em breve. O primeiro deles é que eles vão tentar, de algum modo, suprir a escassez de sacerdotes e vão tentar modificar a igreja ali. Ou seja, permitir, quem sabe, que mulheres sejam ordenadas, que homens casados sejam ordenadas, que tenha diaconias, etc., tudo com o pretexto de levar a Eucaristia para o povo. Mas isso é uma bobagem, por quê? Por que tem pouco padre? Porque esses bispos, os teólogos da libertação, encheram a igreja dessa teologia, esvaziaram os seminários e tem pouco padre. Então, ataque-se a causa, não cria-se um novo problema, não é? Do aspecto político, sim, existe todo um discurso em torno do Sínodo da Amazônia para dizer que a Amazônia ela é de todos, que ela é do mundo, que ela é o pulmão do planeta, e que babababibi. No fundo está uma ideia que faz parte de um projeto que mais ou menos ancorado na ONU, esses órgãos ambientais aí, que é sustentada por esses pactos tipo COP21, da Acordo de Paris, etc., para tentar, e outras agendas, 21, etc., para tentar transformar um trecho grande da Amazônia, que pega aproximadamente 9 países, num corredor comercial, ou seja, um corredor neutro, que seria chamado de corredor AAA, que viria do Andes, passaria pela Amazônia e desembocaria no Atlântico.
E isso, obviamente, vai ser explorado por ONGs, etc. A gente sabe como funciona, ou seja, vai afetar o nosso próprio território. Então, o que o católico pode fazer? Primeiro, informar-se, conhecer muito bem o que é o sínodo. Hoje existem vários sites especializados que estão falando bem do sínodo. Eu vou começar a falar daqui a pouco. Estarei em Roma para cobrir o sínodo, 23 dias, em outubro. E o católico pode e deve, sim, primeiro, como eu já disse, informar-se, falar com o bispo, cobrar dele. Falou, não quero diaconisa, a igreja não permite, etc. E a Amazônia, 60 e tantos por cento, é nossa, é território nacional, é soberania nacional, nós não queremos que mexa. Terceiro, nós temos que fazer barulho nas redes sociais, falar sobre isso, explicar para as pessoas. Isso tem que se tornar assunto corrente, não podemos ter medo de falar. E, obviamente, quem puder, eu convoco para estar lá em Roma e pressionar os bispos lá. Eu acho que é um dos melhores modos. Que nem a gente devia ir para Brasília pressionar o Congresso. Pronto, né? É exatamente isso. Deixa eu fazer uma última pergunta. Você é um youtuber que tem muita influência, e a gente sabe que o presidente Bolsonaro acompanha alguns nomes da internet. Eu queria saber o seguinte de você. Você não acha que o presidente está combatendo o comunismo como efeito e não a causa? Você está entendendo o que eu quero fazer? É de que as coisas já estão aí e se combate o que está aí, mas não o que provoca o comunismo em si, né? E a própria mentalidade, né? Romper com isso. Eu vou ser mais direta. Criminalizar o comunismo como o nazismo é criminalizado. Não, isso sem dúvida seria uma medida perfeita, porque matou muito mais gente, fez muito mais mal para o mundo do que o nazismo. O nazismo fez um mal local na Alemanha, nos países vizinhos ali, na Polônia, etc., mas não devastou metade do globo terrestre, um terço do globo terrestre, como foi o comunismo. Isso deveria ser feito. O problema é um problema, como a gente já sabe, um problema cultural. Então, o comunismo, as pessoas sabem que é ruim, etc., uma boa parte da população, mas não tem ideia do quão foi ruim. Por quê? Porque nós não temos um filme de ficção famoso que fale mal do comunismo, e todo ano nós temos pelo menos 1 ou 2 filmes falando sobre nazismo, mostrando o Holocausto. Pois é, então, nós estamos falhando nesse sentido. Então, eu acho que o Bolsonaro, sim, pode até fazer uma questão de lei ou outra, mas nós não vamos resolver isso juridicamente, nós temos que vencer essa batalha culturalmente. Ou seja, nós temos que incentivar produções de filmes, de ficção, de romances, o trabalho diário em YouTube, em internet, etc., funciona também, né? Migalha, migalha, mas filmes e livros são, de fato, o grande impacto. O próprio Stalin dizia que o filme de todas as artes é a mais eficaz para fazer guerra cultural. Pois é, você está preparando o teu documentário, né? Então, vamos encerrar com esse... Pois é, exatamente, falando do teu documentário. Quando é que ele fica pronto? Quando é que a gente vai ter acesso? Tá certo. O filme Eles Estão no Meio de Nós, que é um filme analisando a teologia da libertação. Nós estamos em fase final de produção, né? Ou seja, estamos já editando o filme, começando já o processo de edição do material. Vai ficar longo, vai ficar em torno de 1h40 ou 2 horas. A gente ainda está selecionando, porque isso tem uma série de questões, né, em relação ao tamanho. Ele irá para os cinemas, ou seja, a gente vai tentar colocar no circuito normal. Se não der, a gente aluga a sala, etc. Mas nós queremos colocar ele em pelo menos 27 cidades no Brasil. Bom, tomara que não haja a mesma campanha contra que ocorreu com o Brasil Paralelo. Haverá e garanto que haverá, porque ele já é hoje o maior filme de crowdfunding, ou seja, de financiamento coletivo do Brasil. Já é. E vai ter muito impacto. A gente está sendo perseguido pelos porões, né? Teve pessoa da nossa equipe que já foi ameaçada de morte pelo MST em função do filme, mas a gente não vai parar. Nós vamos continuar fazendo e vamos fazer e lançar, certo, ali final de julho, agosto, aí por aí. A gente tem a expectativa de que o filme já esteja rodando. E aí, bom, sucesso para você. Sucesso é esperado. Que alcance o público brasileiro. Alcançará. E depois nós distribuiremos o filme no YouTube. Legal. Depois de um tempo a gente solta gratuitamente. Tá bom. Valeu, Bernardo. Eu que agradeço, meu. Obrigado. 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 Tchau. Obrigado. Gostei. Enérgico. Eu gosto disso.